Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de maio, nós vamos meditar no livro de Esther, isso, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro da Bíblia, onde não tem menção do nome de Deus. É um livro, né, que tem a ausência total da referência de Deus, da referência do templo de Jerusalém, que é algo bem comum, né, nos livros que nós estamos lendo até agora, né? Mas o tema central deste livro é o poder soberano de Deus na história deste povo, né? Ele vai acontecer durante o reinado de Assuero, né? E Assuero era um soberano persa conhecido como Xerxes ou Artaxerxes, né, em outras versões, e nós vamos ver que esse contexto histórico de Esther vai se desenvolver no ano de 559 a 330 a.C., na corte do rei Assuero, né, que era um rei persa. Era um império, um grande império naquela época. E nós vamos ver que não há um autor certo para o livro de Esther. Alguns atribuem que seja de autoria de algum judeu que vivia lá em Suzã, que era a cidade onde se passa tudo isso, né? E conhecia muito bem o palácio e os costumes persas para poder relatar aqui tão bem esse período histórico, né? Nós vamos ver que nessa cidade vivia Esther e Mordecai, né? Viviam nessa cidade real de Suzã. E nós vamos ver que essa cidade de Suzã era um lugar, um centro político e cultural, religioso muito importante daquela época. E nós vamos ver que o propósito, talvez, deste livro de Esther é explicar a origem de um feriado judaico, que é o Purim, que é um livramento que o povo teve nessa época aqui de Esther. Nós vamos conhecer agora a história e nós vamos ver que a partir daqui desta história do livro de Esther começou a ser comemorado um feriado chamado Purim, onde foi o livramento que o povo teve da morte, né, que foi decretada ali naquela época. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar no capítulo 1, direto numa grande festa, o banquete do rei Assuero, né? Nos dias de Assuero, na época em que ele reinou, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, né? Então era um imperador aqui muito importante. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres e os príncipes das províncias que estavam perante ele. Então mostrou as riquezas, a glória do seu reino, o resplendor da sua excelência, da sua grandeza, né? Ele fez questão de mostrar quão poderoso é, e há relatos de que havia muita riqueza nos palácios de Assuero, né? Muito ouro, muito mármore, né? Havia muita grandeza rodeando ele. E aí nós vamos ver que, passado esses dias, o rei vai dar um banquete e
e todo o povo se achava ali na região, na cidadela de Suzã, tanto os maiores como os menores, e por 7 dias esse banquete, né, se prolongou no pátio do jardim do Palácio Real. Estava de tecido branco, linho fino, estofa de púrpura, atados a cordões de linho e de púrpura, argola de prata, colunas de alabastro, a armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Então aqui no versículo 6 você já vê a grandiosidade, a pompa, né, que cercava o rei Assuero. E dava-lhe-se de beber em vasos de ouro, né? Várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. E aí nós vamos ver que neste momento, né, já depois de muita festa, rei Assuero talvez já estava com muito alegre o seu coração, né, pela bebida, e o texto fala que ele pede para que Vasti venha se mostrar em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza, né, porque relata o texto que Vasti, ela portava a coroa real e ela era formosa, né? Aos 7.000 dias, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou, né, os seus homens, né, os eunucos do rei, servirem na presença do rei Assuero e que conduzisse à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, né? Então, ou seja, ele trata ela, né, com algo que ele tinha de precioso, mas isso não lhe caiu muito bem, né? Ela se sentiu usada como um objeto a ser mostrado de valor, e o texto fala que ela se recusa a vir, né? E ela manda recado pelos eunucos, né? E o rei se enfurece e se inflama em ira. E aí ele vai consultar os sábios entendidos dos tempos, né? Porque tratavam do interesse na presença do rei. E aí nós vamos ver que os príncipes dos persas, dos medos, que avistaram pessoalmente como o rei se assentava, como principal ali, né? Nós vamos ver que eles também não gostaram nada da recusa de Vasti. E aí a grande questão era o que vamos fazer diante disso. E o rei busca conselho com aqueles homens, né? E é unânime, né? Não podemos tolerar essa atitude de Vasti. Porque imagina, as mulheres do reino vão se espelhar na conduta dela e também vão se opor à vontade dos seus maridos, né? E aí nós vamos ver que hoje mesmo o príncipe da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos Medos e da Pérsia, e não se revogue, que Vasti não será e não entrará mais na presença do rei Assuero. O rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela, né? E quando se ouvir que foi decretado isso, né, as mulheres darão mais honra ao seu marido, né, e mais importância àquilo que eles dizem. E aí o conselho pareceu bem ao rei, né, que fez segundo as palavras daqueles homens que aconselharam ele. E aí nós vamos ver que, passado estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, ele vai se lembrar de quem? Acabado festa, da sua mulher Vasti, né? E o texto fala que disseram os jovens do rei que lhe servia: traga-lhe moço
moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, e ponha rei comissário em todas as províncias do reino para que reúna moça virgem de boa aparência, formosura na cidadela de Susana, a casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus ungüentos, né? E a moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim fez, né? E aí nós vamos ver que, ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Então, ou seja, Mordecai, ele era da descendência de Saul, porque Quis era pai de Saul. E aí, nós vamos ver que Mordecai criava como sua própria filha, né, uma sobrinha dele. Ele era tio de Radassa, que era a própria Esther. Radassa aqui, né, nós vamos ver que em algumas versões traz os dois nomes dela, né, e nós podemos ver que ela era uma jovem bela, de boa aparência, formosa, o pai e a mãe morrera e Mordecai a tomara como filha, né? E aí nós vamos ver que ela foi uma das moças que foram escolhidas e levada ao palácio real. E a ordem de Mordecai é que ela não declarasse de quem era filha, qual era o parentesco dela, né? E aí, em paralelo a isso, nós vamos ver que Mordecai vai descobrir uma conspiração contra o rei. Está registrado no capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei da guarda do posto da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou isso a quem? A rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isto foi escrito no livro das crônicas dos reis, né? Então aí nós vamos ver que nesse capítulo 2 acontece tudo isso, a escolha de Esther, né? O texto fala que o rei se encantou com ela, né? E decidiu tomar Esther como rainha. No capítulo 3, nós já vamos ver a história, né, de Mordecai com Amã, que era um conselheiro do rei, e Amã passou a odiar Mordecai, porque como um bom judeu, ele não se prostrava diante de homem algum. E Amã se sentia quase que o próprio rei, e todas as vezes que Amã passava, todos prestavam reverência a ele, menos Mordecai. E ele começou a criar uma antipatia, começar a criar um verdadeiro ódio contra a figura de Mordecai, né? Nós vamos ver no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cuja leis são diferentes das leis dos nossos povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Então Amã começa a arquitetar um plano para atingir não só Mordecai, mas também todo o judeu, porque ele começa a odiar Mordecai e, consequentemente, odiar os judeus. E aí nós vamos ver, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos nas próprias mãos do que executarem a obra, e eu pesarei 10 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então ele arquiteta um grande plano, né? E o rei Assuero não
pensa duas vezes. E ele decreta, sela com um selo do anel do rei, né? O decreto, e vão se enviar estas cartas aos quatro cantos. O texto fala que foi por intermédio dos correios. Tem correios na Bíblia, né? Os correios são antigos. E aí o texto fala que todas as províncias do rei receberam esta carta para que se destruísse, matasse, aniquilasse de uma vez por todos os judeus, né? E os correios foram impelidos pela ordem do rei e partiram proclamando em toda a cidade de Suzã. O rei e Amã se assentavam-se para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa com aquele edito real. E aí nós vamos ver amanhã, né, a postura de Ester diante deste edito. Amanhã nós falaremos como é que Ester vai se posicionar intercedendo pelo povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.